Bom, nesse vídeo eu vou fazer uma análise da importância que é hoje você profissional, ou você pai, mãe, fazer uma graduação ou ter a graduação, até porque a gente está vendo que nesse mundo digital, no Web 3, ou Web 3, né, essa velocidade muito grande da internet, de downloads, de redes sociais e tudo mais, e de pessoas ganhando muito dinheiro com trabalhos que não exigem uma graduação, a gente está vendo um fluxo grande, sobretudo de adolescentes e até mesmo de profissionais, abandonando a faculdade ou desistindo de fazer faculdade para seguir esse fluxo muito grande. Então eu vou falar também sobre isso, não vai ser nenhuma crítica pejorativa de digitais influencers ou de áreas da web, da internet, que para que você não siga, não faça, muito pelo contrário, inclusive falarei dos pontos positivos dessas áreas também. Bom, eu estou dentro de um veículo, vocês estão vendo aqui, então eu vou dar partida, vou caminhar e vou seguir com o meu raciocínio aqui ao longo do vídeo. Mas eu acredito que não será prejudicial essa análise, até porque vai ser mais interessante, porque eu vou ser mais produtivo também. Vou falar um pouco sobre produtividade nesse vídeo aqui, então acompanhe até o final, que eu acho que você tem muito a agregar na sua vida. Seja você pai, mãe, adolescente, ou um profissional de qualquer área, porque eu vou falar um pouco também sobre especialização, MBA, mestrado, doutorado, PhD, vou explicar tudo isso dentro de um único vídeo. Se você quiser, você pode acelerar para velocidade 2 também, já que a gente está falando sobre velocidade da internet e tudo mais, então pode acelerar o vídeo, que eu acho que vai ficar ainda bem entendido, embora eu fale um pouco rápido, talvez velocidade 1,5, enfim, você vê como que você vai se adaptar melhor. Então vamos lá. Qual a importância? Primeiro, antes de falar da importância da graduação, eu quero falar para vocês sobre por que graduação não é hoje, entre aspas, obrigatório para uma pessoa fazer. E coloco aspas, porque isso não é obrigatório fazer nem o ensino fundamental, muito menos o ensino médio, mas a grande maioria das pessoas, dos pais inclusive, já colocam seus filhos na creche e depois vai para o ensino fundamental, primeira, segunda, terceira série. Na minha época ia até a oitava, hoje vai até a nona, né? E depois do ensino médio, do ensino fundamental, vai para o ensino médio, né? Há uma cultura hoje nos países, sobretudo no Brasil, da pessoa seguir essa linha pelo menos até o ensino médio. Por quê? Porque a economia de um país, ela precisa de pessoas que saibam, vamos dizer, o médio das coisas, o básico das coisas, como ler, escrever, fazer uma conta matemática básica, enfim. Pra você operar qualquer máquina, pra você ser um pedreiro, qualquer coisa do tipo, você precisa saber o básico, o que é um número e etc. E fazer algumas continhas mais simples, vamos dizer assim, né? Então é por esse motivo que se torna tão importante na cultura de um país a pessoa ter um ensino fundamental e um ensino médio, para que ela, vamos dizer, para que ela entre em qualquer tipo de empresa e ganhe um salário mínimo, um salário que dê para sobreviver. É interessante que ela saiba o mínimo das coisas. Se não, mas tem pessoas que não fizeram o ensino médio, fizeram só o ensino fundamental, tudo bem, mas no ensino fundamental ela viu algumas coisas ali que a fizeram, por exemplo, saber se comunicar e tudo mais, não só no ensino fundamental, como dentro da própria família, né? Mas as chances de uma pessoa que tem só o ensino fundamental ter sucesso na vida são muito, muito, muito pequenas, né? Mas eu conheço um empreendedor que abriu uma empresa e ele só tem a segunda série, terceira série. Tudo bem, esse cara teve muito sucesso graças aos seus esforços, sobretudo físicos, muito provavelmente, porque do contrário ele não teria muito sucesso. Bom, sigamos então entendendo que o ensino fundamental e o ensino médio ele é importante para que opere-se uma máquina, para que se ao começar a colocar um tijolo aqui, acolá um pedreiro, um pintor, saiba ler, que tinta comprar, saiba, né, a quantidade que vai colocar e tudo mais. Beleza.
Já a graduação, algumas poucas pessoas, infelizmente, no Brasil hoje, acabam não só fazendo a graduação, como concluindo a graduação, porque não adianta nada você só fazer e não entregar lá sua dissertação, seu TCC, seu trabalho de monografia, seja lá o que for, seu trabalho final do curso, que é basicamente você fazer um resumão de tudo que você aprendeu dentro de uma área específica que você escolheu. Não adianta nada, né? Você concluiu tudo por etapas e no final você não aprendeu nada, você não entregou nada. Então daí a importância também de você entregar esse trabalho final. Mas vamos lá. A graduação, ela começa, entre aspas, para algumas pessoas chata e para outras pessoas começam super animadas. O começo que eu tô falando não é o de você passar numa faculdade, sobretudo pública, né? Eu tô dizendo o começo do primeiro semestre, do segundo semestre, talvez os 2 primeiros anos de uma faculdade, eles não são tão atraentes assim para algumas pessoas. Para outras já se torna muito atraente, etc, porque era aquilo que a pessoa queria fazer mesmo e tudo mais, enfim. Mas eu quero também explicar o porquê que não é tão atraente ou o porquê que vai se tornando atraente lá no final, né, ou que deveria pelo menos se tornar atraente lá no final. Vamos lá. A minha graduação, vou trazê-la como exemplo aqui, ela foi em administração, tá? Algumas são administração de empresas, a minha foi em administração, até por ser numa universidade pública que eu a fiz. Bom, nessa graduação, o início da graduação, você vê um panorama geral do que vai se aprender ao longo da faculdade. Então, por exemplo, em administração, você tem uma das primeiras matérias, a primeira matéria focada em administração é chamada de TGA, Teoria Geral da Administração. E aí você tem outras também, você tem uma matemática 1, enfim, você vai tendo, aí vai depender da instituição que você vai se credenciar, mas você tem as disciplinas no geral lá. Uma das primeiras é para você ter uma visão de todo o curso. Imagine você, e eu queria ter um vídeo como esse, me explicando isso lá no início da faculdade, até para que eu desse mais valor nos períodos iniciais da graduação, seja lá ela qual for que eu fosse escolher. Hoje sou um profissional no mercado, com mestrado, tenho algumas especializações e graças a Deus na área que eu atuo eu tenho muito sucesso, né? Então a graduação no início lá, eu queria que tivesse me falado isso para eu dar a devida importância, porque você tem muita teoria, sobretudo no início da graduação. Uma dessas teorias é a teoria geral do que você vai se aprender, né? E ela serve como, você precisa imaginar como se você estivesse do alto de uma cidade que você não conhece. Imagina você um ser humano que você já nasceu adulto, vamos dizer assim, e você não sabe de nada de uma cidade, do funcionamento de uma cidade. Aí te levam no pico de uma cidade, como vamos dizer que você está indo para cima daquela montanha lá. Só que em cima daquela montanha você consegue enxergar o funcionamento de toda a cidade e consegue dar zoom em algumas coisas que te chamam a atenção. Por exemplo, uma coisa que te chamou a atenção foi a pessoa ir ao banco pagar o imposto. Você não sabe nem o que é imposto, para que serve e tudo mais. Você vê a pessoa ou abrir no aplicativo do banco para pagar um dado imposto. Aí você vê que o imposto, uma parte dele vai para a prefeitura, outra parte vai para o estado onde você está. Aí você sobe de nível, vê o estado acontecendo. Aí você sobe mais um pouco de nível. Imagina que alguém te leve num helicóptero, sei lá, ou num avião, uma aeronave, e você vai subindo de nível e vai vendo não só o funcionamento da cidade que você mora, mas do estado, do país e depois do continente onde você está inserido, e depois você tem uma visão do mundo, do todo. E essas visões, vamos dizer, superficiais, você não sabe para que é o imposto, mas você sabe que ela foi lá, pagou o imposto, uma parte foi para a prefeitura, outra para o estado, outra para o governo federal. Bom, depois que você pagou o imposto, você viu que aquele dinheiro foi destinado um pouquinho para cada coisa e tudo mais, aí você viu as empresas funcionando, você viu os carros andando nas BRs, nas ruas e etc. E tudo bem. Vamos dizer que uma área sua da empresa, de uma empresa, te chamou a atenção. Você fala, aquele cara é rico,
eu achei interessante aquele cara, olha como ele se veste, se alguma coisa te chamou a atenção em uma pessoa e você decidiu ver qual que é a carreira daquela pessoa. A minha filhinha deve vir aqui me dar um abraço e eu já continuo o vídeo, tá? Qual que é a carreira daquela pessoa. Oi, filha! Pode. Uma pra você e uma pra cada amigo seu. Quantos amigos tem aí? Anda, filha, todos querem. 3 coleguinhas, papai, 3. 3 coleguinhas mais você, 4 balinhas. Tchau. Não gosto de 4. Então dá dela aqui. Eu gosto. Eu gosto. Tá, ela vai te dar uma. Uma pra cada. Muito bem. Tchau. Bom, depois que você tem uma visão holística de todo o funcionamento de uma cidade, você começa algo a te chamar a atenção. E aí você resolve dar mais um naquilo ali. Aí você vai dando mais um e fala, ele é empreendedor. Eu quero ser empreendedor. Dentro da faculdade de administração, lá na frente, se não me falha a memória, eu tive no 7º ou 8º período. Você tem uma disciplina que chama empreendedorismo. Aí você fala assim, vou fazer administração só para fazer empreendedorismo? Não, porque eu vou ter que estudar logística, compras, vou ter que estudar finanças, vou ter que estudar direito empresarial, vou ter que estudar algumas coisas que não tem nada a ver com montar uma empresa. Eu vou logo montar a empresa. Você pode ter a decisão de montar a empresa sem fazer a faculdade. Porém, se você começar a crescer, ou se você quiser crescer, você vai precisar de conhecimentos que você não adquiriu por não ter feito, inclusive, uma graduação, e vai precisar contratar uma pessoa que tenha o conhecimento, que tenha feito a graduação, que tenha trabalhado com aquilo ali, para te ajudar no seu crescimento. E não tem nada de proibido nisso. Você só tem que ter essa concepção de que se você for chamar um sócio, ele precisa ser um sócio que complemente habilidades ou competências que você não tem. Ou não, eu quero tocar sozinho. Você vai precisar contratar uma consultoria ou uma mentoria para te ajudar em áreas das quais você não tem habilidade. E se você quiser fazer tudo e crescer dessa maneira, as chances de você quebrar são muito grandes. Porque você nunca passou por aquilo ali, você nunca estudou aquilo ali e, por exemplo, num fluxo de caixa, uma das coisas que quebra uma empresa é o fluxo de caixa. Então, se você não tem nem noção do que é fluxo de caixa, para qual é a importância disso, como é que faz isso, etc., e só toca o barco, ali para o seu 6º mês, ou se você tiver bastante grana para segurar a empresa, 1 ano, 2 anos, você até vai. Mas vai chegar uma hora que ela vai quebrar por conta do seu fluxo de caixa. Então você vai ficar devendo, você vai ficar triste, isso vai fazer muito mal para sua família, você pode terminar um casamento por conta disso. Enfim, isso vai te fazer muito mal. Estou dando o exemplo da área das empresas, mas eu acredito que esse vídeo pode ser aplicado a qualquer faculdade. Seja ela talvez uma medicina, uma odontologia, enfermagem, direito, economia, sobretudo economia, a área de ciências sociais aplicadas, que e algumas das exatas, economia, administração, contabilidade, esse vídeo com certeza servirá. Mas as outras áreas eu acredito que também pode se aplicar, porque eu estou dando uma visão mais geral, mais holística da importância que é essa graduação. Então vamos lá, voltando. Quis abrir uma empresa e aí, quebrei a empresa por eu não ter contratado. Não, abri a empresa e contratei. Beleza, vou pagar um valor aqui, que é um valor que, no geral, não vai ser barato, até porque esses profissionais estudaram para aquilo ali, mas você tem a consciência que você vai precisar pagar. Mas aí a pergunta que eu te faço é, como é que você vai analisar se esse profissional está trabalhando corretamente ou se o que ele está dizendo para você é o mais sensato a se fazer? Bom, Vinícius, pelos resultados, ok, mas e se o que ele estiver aplicando, o resultado não der tempo de você conferir e for algo que quebre a sua empresa? Você só vai perceber quando acontecer. Por exemplo, você estava com um problema no departamento, você estava com um problema financeiro na empresa.
Só que na verdade, esse problema, aí você contratou um consultor financeiro. Esse cara não manja nada de marketing, ele é de finanças, ele vai lá construir todo o seu arcabouço financeiro da sua empresa, beleza, ficou bonito. E aí ele demorou, vamos dizer, 3 meses a 6 meses para te entregar todo o serviço, todo o projeto que ele resolveu assumir. Só que você quebrou, não deu tempo. A saúde sua foi água abaixo. A saúde financeira, a saúde da sua empresa como um todo não conseguiu respirar o suficiente com os aparelhos que foram aplicados nas finanças para que aquele corpo vivesse, para que aquele corpo continuasse. E você quebrou. Você vai ter despesa, você vai assumir, você vai ter que assumir processos que vão te processar, você talvez vai ter problemas familiares, a sua vida vai ficar complicada durante um período, porque você quebrou. E por que você quebrou? Porque você estava com problemas financeiros, você acreditava que eram problemas apenas financeiros, só que você tinha um problema relacionado a pessoas, a RH, a área lá da psicologia ou também da administração. Ou você tinha problemas relacionados ao mercado. E para atuar no mercado, você teria que ter contratado um profissional de marketing, porque é ele que estuda o mercado. E você ainda assim não fez. Tá entendendo? Que a graduação, mesmo que você queira empreender porque fulano de tal é rico porque ele empreende, ele é empresário, ciclano ganha dinheiro porque ele tem uma empresa, tá entendendo que por mais que você não pode tomar uma decisão na sua vida de ser igual a outras pessoas porque elas tiveram sucesso por não terem a graduação. Você não pode fazer isso, porque é muito arriscado. Se você tivesse a graduação, por exemplo, na área de administração, você teria percebido que o consultor financeiro que você contratou, em algum momento, estava te entregando o relatório de DRE, o seu demonstrativo de resultado de exercícios, mensalmente talvez, e naquele mês você já teria identificado um problema nas suas entradas, e esse problema nas suas entradas foi causado pela falta de vendas. E essa falta de vendas veio por 2 motivos. Veio porque existia um problema no seu ponto comercial, você não estava bem localizado, e aí é um problema de logística também. Existia um problema com a sua equipe comercial, com a sua equipe de vendas, que não estava sabendo vender e agregar valor no seu produto, estava dando muito desconto, estava comendo muito suas margens e etc. Você tinha um segundo problema aí. E existia um problema também do clima do pessoal, não tá legal. Aí, trabalhar na sua empresa não estava sendo interessante, confortável. Os concorrentes estavam tomando seus bons vendedores. Você montava um time bom, o concorrente ia lá, fazia uma proposta e levava. Por quê? Porque existia um problema de clima organizacional, que é uma área que você estuda lá na disciplina de RH. Então, com o relatório, entenda que eu não estou aqui menosprezando ou denigrindo. Você contratar um consultor financeiro ou da área de financeira, ele vai te apontar os problemas, mas como atuar nesses outros problemas? Se você tivesse feito a graduação, você já teria uma noção sobre isso e quem sabe não precisaria contratar outra consultoria para ir lá resolver o problema. Talvez você já teria identificado, porque você estudou o que é clima organizacional, como atuar com climas que não estão bons na empresa, o que o ser humano valoriza. Dentro lá de RH, você estuda um pouco sobre andragogia, que é como o adulto aprende. Então você teria bolado treinamentos ali para o seu time, você teria mandado alguns vídeos interessantes para o seu time, não só mandado o vídeo, não só ter feito treinamento. Em RH também você aprende sobre avaliação de competências, avaliação 360 graus, feedbacks. Você teria dado feedback para o seu time, aplicado uma prova na equipe, porque a grande verdade é que uma equipe comercial não gosta de, não generalizando, mas já generalizando, né? O time de vendas não gosta de estudar. O time de vendas gosta de vender. Esse é o que o time é apaixonado, que uma pessoa de vendas é apaixonada. Então, se não vem de você, proprietário, dono, empresário, ou
a pessoa que está tocando o barco ali, o administrador, entregar ferramentas, entregar estudos, entregar treinamento para o time de vendas, não espera que eles vá procurar no mercado, não. São raríssimos os vendedores que vai fazer uma faculdade, um MBA, sei lá, uma especialização em negociação, por exemplo, negotiation, são raros. Então você precisará identificar isso, aplicar o treinamento ou contratar alguém para aplicar esse treinamento, depois aplicar a prova, aplicar a avaliação, saber criar as metas condizentes ou coerentes com cada perfil de colaborador. O Neymar, por exemplo, hoje na seleção brasileira, eu estou gravando esse vídeo no ano de início do ano de 2023, você não cobra do Neymar a mesma maneira que você cobra, por exemplo, do Rodrigo. São dois atacantes, o Neymar atua mais no meio de campo, mas é atacante também. Mas o Rodrigo é um menino novo, tem, se não me falha a memória, 18 anos ou 19 anos de idade, está começando sua carreira agora. O Neymar não, o Neymar já é um astro. O Neymar aí já tem talvez seus 30 anos de idade, de pelo menos 10 de carreira ele já tem. Há 10 anos atrás o Rodrigo talvez nem jogava, brincava de futebol só no campinho ali e tal, mas era uma criança. Então você cobra diferente, mas os dois estão na mesma empresa, que é a seleção brasileira. Então você cobra de maneira diferente, porque são pessoas diferentes. Então, sabendo disso, e você aprenderia isso também na sua graduação, você teria mais, as chances de você obter mais sucesso são muito maiores, entende? Então você não pode tomar por base uma pessoa que nunca estudou, uma pessoa que nunca fez nada, nunca alimentou sua capacidade cognitiva e teve sucesso na vida. Você não pode fazer isso, porque senão as chances de quantas pessoas você conhece que tem esse sucesso? Eu tenho certeza que são poucas. Agora, a grande maioria estudou alguma coisa. Eu fui lá no hospital, sei lá, um hospital particular, e o dono é um médico. Ele estudou a medicina, ele exerceu a medicina, depois ele foi melhorando seus processos e tudo mais. Quem sabe ele fez um mestrado em alguma área, ele fez uma especialização em alguma área da medicina. E aí ele foi melhorando aquele processo, foi atraindo mais pacientes, o valor da consulta dele foi aumentando, e chegou um ponto que existia filas de espera para que ele atendesse, e ele precisou contratar mais médicos para que ajudasse ele a atender aqueles pacientes, ou que o médico fizesse um diagnóstico primário, primeiro passasse ali por uma parte mais básica do atendimento médico, e depois, se fosse uma cirurgia, se fosse uma área que onde aquele especialista somente ele dominasse, aí depois, pelo menos aquela fila já foi diminuindo, porque a fila já foi sendo atendidas por outros profissionais. E com isso, esse médico foi aumentando o seu faturamento, porque ele dava uma participação para o outro médico que atendia, mas a maior parte ficava com ele ali. E aí ele foi aumentando, foi guardando esse dinheiro, ele tinha uma visão de finanças, foi guardando. Abriu-se uma empresa, cresceu-se essa empresa e virou aquele hospital. Entende? Eu não vou fazer medicina porque eu quero ser dono do hospital, eu quero empregar outros médicos. Beleza. É um sonho legal, pode até ser um objetivo já de vida, se transformar numa meta e tudo mais. Se você for herdeiro, ou se você tiver já herdeiro de algum patrimônio, né? Ou ganhou na Mega Sena, ou você empregou em um outro lugar e ganhou muito dinheiro com aquilo ali, ou que foi demitido e ganhou uma bolada e já dá para abrir um hospital, tudo bem, você pode abrir o hospital e contratar os médicos para trabalhar para você, mas até para abrir o hospital, se você não quiser ter feito uma faculdade de medicina, você vai ter que ter feito uma administração, ou uma especialização pelo menos, ou participado de algumas especializações pelo menos. Entende a importância que é você adquirir conhecimento? E não adianta você só ficar nos vídeos de YouTube para adquirir, porque quanto mais você vai assistindo, vai te causando o que a gente chama de overdose cerebral. Tipo, sua cabeça vai ficando tão cheia de tantas coisas desorganizadas que te impede de caminhar. Obesidade cerebral.
sabe? Parece que ela vai ficando tão grande, tão grande, tão grande, mas ao mesmo tempo não tem ação. Você não consegue agir, você até quer agir, mas não consegue, ou seja, não sabe nem para onde começar. A psicologia chama de paradoxo da escolha, o que a PNL também acaba trazendo, PNL aplicado em vendas acaba trazendo, que é quando você apresenta um monte de produtos para o seu cliente e ele fica tão perdido que ele sai da sua empresa sem comprar nenhum, porque tem muitas opções. Muitas opções de um dado produto faz a pessoa ficar tão perdida, ou muito conhecimento de diversas áreas no mesmo momento ali vai fazer a pessoa ficar tão perdida que ela não sabe nem por onde começar, qual é o primeiro passo a ser dado, sabe? E a faculdade, a graduação, ela tem um poder interessante, que é e até porque para ela estar aberta, ela é fiscalizada normalmente por um órgão governamental, sei lá, que faz com que esse órgão fiscaliza de maneira tal que organize as disciplinas, que analise como o graduando está entrando na faculdade. Aqui no Brasil, é o ENAD que faz essa prova para e dar uma pontuação para aquela graduação de 1 a 5, numa escala quase que Likert, né? Faz identificar como que ele está entrando e como que ele está saindo da graduação. Se está sendo com qualidade ou não está sendo com qualidade. Eles fazem isso por meio de aplicação de uma prova, né? Bom, então, e aí quando você for escolher sua graduação, é interessante que você olhe a nota do ENAD dela, para você que ainda vai fazer, né? Para entender também, não é que você vai escolher só faculdades que sejam nota 5, talvez uma nota 4, uma nota 3, 3 não sei, mas talvez também normalmente faculdades com nota 3 são mais baratas, né? Então vai depender da sua capacidade financeira também, mas não necessariamente você precisa escolher somente a nota 5, tá? Ou somente uma faculdade pública, enfim. O importante é, decida fazer uma graduação. Esse é o recado que eu queria passar para você. Porque, como eu estava falando, o órgão governamental faz com que a faculdade tenha esse poder que outras escolas talvez não tenham. Outras especializações, perdão, não tenham. Vou fazer um cursinho aqui sobre, sei lá, qualquer coisa, sobre finanças. Tá, beleza. Mas antes de você fazer esse cursinho, quem sabe faça uma faculdade de economia. Porque ela vai estar organizada, metodologicamente falando, para que você estude as disciplinas mais básicas primeiro, uma teoria geral da administração, veja a cidade pelo alto, depois você vai entrando de maneiras mais específicas em algumas áreas, e entrar de maneiras mais específicas em algumas áreas é o que eu estou chamando de disciplinas aqui. Você vai tendo depois disciplinas mais aprofundadas, um pouco mais aprofundadas em algumas áreas, e ao final do seu curso de graduação, você vai conseguir não só ter uma visão do todo, mas saber escolher aonde atuar, porque você foi para o mercado, você trabalhou durante a sua graduação, você fez um estágio possivelmente, e você viu alguns profissionais realizando na prática aquele processo que você estava vendo na faculdade só na teoria, e você falou assim: caracas, olha que interessante, o fulano de tal lá da prefeitura, ele faz RH lá dentro, e eu fiquei apaixonado. Eu fui fazer um estágio na prefeitura, um trabalho lá, e fiquei apaixonado por aquela área. Eu quero me especializar em recursos humanos. Aí depois você pode escolher, quem sabe, fazer um MBA, um Master Business Advanced, ou fazer um mestrado, ou não fazer nenhuma especialização, nenhuma pós-graduação, mas ir trabalhar naquela área, começar a ganhar dinheiro naquela área e ir melhorando os seus processos naquela área. Por quê? Porque você passou por um estágio muito bem feito, esse estágio na graduação, ou você viu profissionais no mercado, você trabalhava numa empresa, ou você trabalhava de Uber e ouviu o seu passageiro falar sobre alguma área, e aquilo te chamou a atenção, e aí você foi lá e resolveu fazer a graduação. Enfim, eu acho que... E aí depois, só para terminar, o vídeo vai ficar muito longo, já estamos quase que meia hora de conversa aqui, mas
Depois, especialização, normalmente quem faz o mestrado e depois você tem o doutorado, ou não precisa ser necessariamente depois, você pode ter o doutorado sem ter mestrado também, nada te proíbe, mas o normal do andar da carruagem é você fazer um mestrado e depois um doutorado. PhD, não necessariamente você precisa ter doutorado também, tá? PhD é a mesma coisa, na verdade, perdão, mesma coisa que doutorado, você não precisa ter mestrado. Então, basicamente um PhD é um doutorado que você faz fora do Brasil, tá? Mas qualquer especialização depois que você quiser, elas só vão ser dadas a você, e até porque é obrigatório você ter um diploma de graduação. Bom, é isso. Essa é a importância, na minha visão. Talvez desagradei algumas pessoas, agradei outras, no mundo até mesmo científico da coisa, mas eu tentei trazer nesse vídeo de maneira mais informal possível, até porque eu tô dentro de um carro com roupa de academia, acabei de sair de lá, mas me veio esse raciocínio e eu gostaria de compartilhar com os meus mentorandos, e eu vou deixar esse vídeo aberto para qualquer pessoa que queira entender a importância que se dá para uma graduação, sobretudo nas matérias iniciais, que às vezes se tornam chatas, mas é preciso você subir no alto da cidade e enxergar a cidade funcionando como um todo, para que depois você escolha a área que você vai atuar, mas não perca a visão do todo, a visão do cima, a visão do sistema lá, do ser humano, por exemplo. Vou estudar oftalmologia, eu quero oftalmo, eu quero ser oftalmo, tá, beleza, mas você vai entender o corpo humano todo antes de você ser oftalmo. Você vai entender toda a pessoa jurídica, sabe? Então, qualquer área da sua vida que você for atuar, seja do ramo público ou privado, a graduação vai ser importante para o crescimento da sua carreira. Beijo no seu coração, sucesso, comandante, vamos juntos. E se você gostou, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Eu vou deixar ele aberto, ele seria um vídeo que eu pensei em deixar só para alguns mentorandos meus, mas eu vou deixar ele aberto, então compartilha ele com pessoas, ou leve ele lá para sua faculdade, leve ele para o seu cursinho pré-vestibular, leve ele para a sua escola de ensino médio, enfim, compartilha com quem você quer ter, que tenha sucesso na sua carreira e na vida como um todo. Fiquem com Deus. Vinícius Fagundes por aqui, até a próxima.